és filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É uma mensagem de fé, irmãos. Aleluia. O vento é contrário na nossa vida, né, irmãos? Mas Deus é fiel para cumprir as promessas das nossas vidas. Ele toma pela mão direita, Pai, nos segura, nos levanta. Oh, aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, eu creio que Deus Glória a Deus. move montanhas para poder abençoar eu, você, eu sei, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria contar também um testemunho aqui através dessa mensagem, irmãos, que também vem a calhar a respeito da irmã, que Deus abençoe a irmã. Eu acredito que Deus, através da fé da irmã, Deus abençoou de ter comprado aquela casa, essa aqui. E a mesma coisa aconteceu comigo, né, irmãos? Não vou tomar muito tempo. O que acontece? Eu passei um momento difícil na época da pandemia. O vento também era contrário, né, irmãos? As coisas estavam difíceis. Acredito também na vida da irmã, o vento era contrário. Mas através da oração, através da luta, né? Eita, glória! Lutando, Deus foi abençoou. Glória a Deus. Então o que acontece? Eu estava morando de aluguel na época, trabalhava no início, eu comecei a trabalhar com transporte escolar, mas também não tinha recurso nenhum, trabalhei com os recursos que Deus me deu, que na época que eu achava era pouco. Lá na frente eu fui entender que esse recurso era muito. Mas no primeiro momento eu achei que o recurso era pouco. Então a pandemia veio, eu fiquei parado, eu e minha esposa começou a apanhar reciclagem na rua e tirou os bancos da van, a luta travada, e acabou que no final do dia a gente trabalhava e acabou que o que a gente apanhava de reciclagem não pagava nem o diesel. Aí chegou um momento que eu falei com a minha esposa, Elaine, vamos parar, vamos ficar em casa, esperar o agir de Deus, porque não tem o que fazer. A gente já agiu, a gente já procurou se manifestar diante de Deus, então a gente já agiu. Aí a gente ficou em casa ali, passando aquela luta, olhando para um lado, olhando para o outro, a gente não via solução. E os dias hoje estão passando, aluguel vencendo, entendeu? Uma luta muito grande, travada, mas eu em nome de Jesus, eu não perdi a fé. Eu sei que o vento era contrário, as lutas eram travadas, mas a minha fé, eu não deixei de exercitar a minha fé. Então, naquele momento, os dias foram se passando e as portas fecharam de tal maneira, irmão, que nem eu entendi. Porque o que acontece? Eu sou motorista, era motorista de ônibus. Trabalhei 8 anos quase, 7 anos quase na aviação dentro de Deus de motorista. E depois veio essa situação de trabalhar sem cobrador, eu não consegui me adaptar, acabei saindo da empresa e fui trabalhar com transporte escolar. E logo depois veio a pandemia. Então, a pandemia me deixou um pouco desestruturado naquele momento. E as coisas começaram a acabar dentro de casa, eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via solução nenhuma. Então, eu, de certa forma, falei, Senhor, o que está acontecendo? E Deus fechou as portas de tal maneira que eu fiquei sem entender. Porque eu tinha 15 anos, eu tenho 15 anos, um pouquinho a mais de experiência como motorista. Então eu cheguei, deixei currículo em tudo quanto é lugar na cidade, ninguém chamava, e eu tentando entender aquilo, uma empresa aqui de materiais de construção grande aí na cidade, com um caminhão parado no estacionamento, e eu não me contratava para trabalhar. E eu tentando entender por que, Senhor, mas não consigo entender. Aí foi passando os dias, um amigo que trabalha na empresa de lixo passou por mim na rua, falou, rapaz, você está parado? Eu falei, eu estou parado. Rapaz, estão precisando de motorista lá, pode deixar que eu te coloco lá dentro. Eu te coloco lá dentro. Aí eu falei, glória, aí me alegrei, falei, me coloca lá dentro, glória a Deus. Aí fui lá conversar com o rapaz, cheguei lá, o rapaz, não, vou pegar teu nome aqui. Aí passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês e eu não fui contratado. Aí continuei naquela luta, naquele pensamento, o vento continuando, sendo contrário contra a minha vida naquele momento, e eu pensando, aí por um momento eu fui começar, a gente voltou a apanhar reciclagem, aí eu conheci um senhor aqui no Agriões, que permitiu que eu pegasse a reciclagem no prédio dele. Então, não, toda semana o irmão vem e pega a reciclagem aqui. Aí fui pegar reciclagem. Aí então eu já não estava mais focado em que as portas iam se abrir, estava focado ali na reciclagem e mantendo a minha fé que Deus, uma hora, alguma coisa diferente ia acontecer na minha vida. E continuei ali tranquilo. Aí uma determinada semana o rapaz do prédio falou, meu filho vai tirar férias no mês que vem e eu preciso de uma pessoa para tirar férias.
você fica 30 dias aqui para poder tirar a férias do meu filho? Eu falei com a síndica, eu falei, benção pura, glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Fiquei 30 dias lá. Nesses 30 dias, a síndica gostou do meu trabalho. Né? Venceu os 30 dias, eu fui embora para casa, acabou os 30 dias, aí a síndica gostou do meu trabalho nesses 30 dias. Aí me chamou para trabalhar num prédio em outro lugar. Aí dali as coisas foram se abrindo. Meu Ô, Deus. Só que glória. não era benção ainda. Aleluia. Não era benção, era... Deus estava trabalhando ali, ou seja, estava embaralhando para depois desembaralhar lá na frente. Aí me chamou Amém. para trabalhar, aí eu trabalhei quase um ano no prédio. Quase um ano. Aí nesse ano, quer dizer, antes de chegar esse um ano, 2 semanas depois trabalhando no prédio, eu fui conhecer um senhor que eu nunca tinha visto na vida. Esse senhor virou para mim e falou assim, eu tenho uma casa e estou querendo vender ela e Deus falou que é para me vender a casa para você. Meu Deus. Entendeu, irmãos? E eu, sem entender, eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou pagar uma casa assim? Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas Deus falou que você tem, que vai te abençoar, que a casa é tua. Eita glória. Aí naquela semana, irmãos, eu falo isso para edificação da fé Amém. dos irmãos, né? Porque Amém. Deus é o Deus de milagre. Eu creio. Aí eu falei, meu Deus, então você vai em casa, conversa com a tua esposa para ver se ela se interessa, porque a casa já é tua. Aí eu cheguei em casa e eu nem quis falar com a minha esposa. Por quê? Porque como o vento era contrário ainda, né? Eu ainda não estava com o pé firmado assim, mas o vento era contrário. Eu falei, eu não vou falar com a minha esposa, vou esperar a bênção se concretizar. Aí depois eu falo para ela. Aí eu cheguei em casa tranquilo. Falei, Elaine, tá para acontecer uma situação aí. Já aconteceu, só que eu só vou te falar depois que tiver tudo certinho. Eu não quero falar o que é, mas é uma bênção muito grande. Ou seja, eu já estava crendo naquilo. Eu já estava crendo na bênção de Deus. É verdade. Então, através dessa mensagem eu falo, se a gente crê, a gente não vê a glória de Deus. É verdade. Né, irmãos? A gente tem que crer, acreditar, ter Aleluia, fé. glória a E Deus Deus. opera milagre e maravilha na nossa Verdade. vida. Então eu comecei a crer, acreditar. Aí passou-se uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou um mês quase, praticamente, e nada do senhor falar comigo de novo. Aí eu fiquei tranquilo, né? Só que aí também eu não tinha falado nada para ela. Aí, uma semana dessa, que depois tinha passado quase um mês, ele me parou lá no prédio e falou, não, rapaz, é que eu estava resolvendo um problema familiar com meu filho lá na roça e tal, aí por isso que eu não voltei a falar contigo. Vamos marcar o dia para poder ir lá ver a casa. Eu falei, glória a Deus, tá se confirmando, glória a Deus. Eu fui e falei com ela, falei, ela tá marcando, tá faltando marcar um dia para poder a gente ir lá ver uma casa. Ele comentou para mim que a casa é minha, que Deus vai me abençoar, que Deus mostrou para ele que a casa é minha. E eu nunca vi ele na vida, eu nunca vi aquele homem. Aí a gente marcou para poder ir lá ver a casa. No primeiro momento ela foi ver a casa estava abandonada, 14 anos que ninguém entrava, ninguém fazia reforma, não fazia nada na casa. Então ela foi, não gostou muito, assim, a primeira impressão, aí ele me chamou num canto e falou assim, eu estou percebendo que a tua esposa foi com um semblante meio assim, que ela não gostou. Aí eu falei assim, não, irmão, é benção, estou segurando com as 2 mãos, aonde eu tenho que assinar para poder ficar com a casa. Mas só que é o seguinte, irmão, eu não tenho dinheiro, é as minhas condições. Não, irmão, o irmão pode me pagar, do jeito que o irmão puder me pagar, paga como se fosse aluguel. Paga como se fosse aluguel. Falou assim mesmo comigo. E eu, rapaz, aquilo eu fiquei maravilhado, porque eu não tava, a gente está esperando a bênção vir, mas a gente parece que a gente não está preparado. É muito grande. Do nada, assim, aquilo veio. Meu Deus, eu fiquei maravilhado com aquela É bênção. verdade. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Aí, poxa vida, você não sabe a alegria no meu coração naquele momento, meu Deus. Meu Deus. Rapaz, aí eu fui e falei com ela, vamos lá então preencher os papéis. E agora, em nome de Jesus, a gente vai, a partir daqui, quando a gente for arrumar a casa no ponto para a gente poder morar, a gente não vai pagar mais aluguel. Vai pagar o que é nosso. Em nome de Jesus. Né? Então, Glória a Deus. através desse testemunho, irmão, eu agradeço muito a Deus. Né? E através dessa mensagem, o que eu quero deixar para os irmãos é que Pedro também, o vento era contrário. É verdade. Pedro também estremeceu, como eu também estremeci na hora que eu vi a bênção chegando. Meu Deus, Entendeu? é. Mas a bênção chegou, irmão. Glória a Então eu Deus. creio em nome de Jesus e peço né, a Deus, em nome de Jesus, que a cada dia mais
coloque esse desejo, que a Bíblia diz que até o desejo da gente adorar a Deus vem dele. Então que a gente possa ter esse desejo sempre de adorar Ele todos os Aleluia, dias. glória a Né? Deus. E Eita, crer e glória. acreditar, que aí Ele passa a operar na nossa vida. Né? Que a Bíblia diz que se a gente crer, a gente vê aqui a glória de Deus. Se a gente não crer, É verdade. né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que a gente possa crer, que a gente possa ter atitude para as promessas de Deus se cumprir na nossa Amém. vida. Meu Né, Deus. irmão? Que a gente possa ter atitude. Porque muitas vezes a gente olha assim, lá fora, igual a irmã estava falando aí, irmão, essa vida tudo é passageiro. Carro, casa, dinheiro, tudo é passageiro. A gente morre e fica tudo para aí, irmão. Entendeu? Então a gente tem que guardar o nosso lugar lá no céu. Aleluia. Tem um nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que a gente possa valorizar isso. Porque foi o que eu falei aqui. Muitos queriam estar no nosso lugar adorando a Deus. Mas não pode. Vocês veem em Israel, criança morrendo, pessoas morrendo de tudo quanto é jeito, irmão. Pessoas sendo esquartejadas. E a gente aqui com toda a liberdade, podendo adorar a Deus. Entendeu? A gente não está aleijado, não está faltando braço, não está faltando perna. Deus nos abençoou para estar aqui nesse lugar. Amém, Glória a Deus, Nos aleluia. abençoou para estar aqui neste lugar. E nos abençoou. Amém, Jesus. Ele nos deu graça para estar aqui adorando Ele em nome de Jesus. Que nós possamos valorizar isso mais. Porque isso na vida da gente é beber, fumar, virar a noite na bagunça, às vezes na noitada. Isso é passageiro, irmão. Isso é passageiro, que a gente possa guardar isso no fundo do nosso coração e agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar vivo, respirando, para poder adorar Ele. Porque naquele grande dia eu quero ver os irmãos tudo comigo lá Amém. naquele grande dia. Glória. Lá no Amém, céu. Jesus. Ô, glória. Jesus adorando a Deus lá no Em céu. nome de Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia.